Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, mais um dia em que nós iremos estudar essa lição do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Cristo, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por cada um de nós, e numa fala muito clara com o Senhor, o Senhor Deus, dando o seu depoimento, e apresentando o seu trabalho maravilhoso diante do Pai, e obviamente esperando o consolo de Deus diante dos grandes desafios que ele iria enfrentar. Ele deixa bem claro que quer a glória de Deus, está pedindo a glória, mas não pede em favor próprio. Ele quer a glória para glorificar o nome do Pai, para concluir a obra que o Pai lhe deu a fazer, e deixando bem claro que tudo que ele tem, tudo que ele é, recebeu de Deus, recebeu do Pai, numa verdadeira oração de humildade, uma oração exemplar para cada um de nós, que somos servos, de Cristo, e nunca podemos ter um sentimento diferente deste, um sentimento que não seja de humildade, de submissão a Cristo e submissão a Deus, porque nós somos submissos e carecemos, dessas duas pessoas maravilhosas, o Pai e o Filho. Portanto, dando continuidade à nossa lição, hoje na pergunta 7, nós temos aqui uma pergunta bem interessante, trazendo aqui uma informação importantíssima para a nossa edificação espiritual. E a pergunta diz assim: em grande agonia, porque Cristo ora ali, fazendo essa oração sacerdotal, ele está no Getsemane, sofrendo ali realmente um momento muito difícil da vida dele, em grande agonia mental, sentindo o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. Por quem Jesus intercede nesta hora? Por todos os homens? Seria por todos os seres humanos? Olha que pergunta interessante. Diante daquele sofrimento todo, em que ele vai suar gotas de sangue, ele não poderia dedicar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, para pedir por si próprio, diante do maior de todos os desafios que a humanidade e todos os seres humanos juntos jamais poderia passar. O momento mais difícil da história da humanidade. O clímax, a linha divisória, tudo, a vida do ser humano inteiro, a vida eterna para o ser humano, o destino da humanidade estava naquelas próximas horas. Então Cristo poderia dedicar todo o tempo útil para pedir ao Pai ajuda em todo sentido, pensar em si próprio, E se ele fizesse isso, não seria nem um pouco egoísta, porque a missão que estava sobre os seus ombros era demasiada, era muito grande, era um peso sobrenatural sobre os seus ombros, Mas vamos ver por que ele vai interceder neste momento, E se é por toda a raça humana. Vamos ver, o versículo é o 9, João 17, versículo 9, que diz assim: eu rogo por eles. Eles quem? Ora, tem que ver o contexto, ele já disse já. Aqueles que tu me deste, que ouviram a tua palavra, aqueles que têm me amado, É o que ele está, vem todo o contexto, desde o capítulo 16. No capítulo 17, aqui no texto anterior, eu dei as tuas palavras e eles receberam, e eles têm conhecido que sai de quem? Eles, os discípulos, No contexto imediato aqui é os discípulos, Manifestei teu nome aos homens que tu me deste. Não é qualquer homem, é só os que o Pai deu a ele, a Cristo, E esses homens têm conhecido que sai de ti. Isso é que diz os versos anteriores, versículos 6, 7 e 8, Então, aqui no versículo 9, ele diz assim, eu rogo por eles, estes que ele acabou de dizer, os discípulos, aquele que o Pai escolheu. Não rogo pelo mundo, eu não rogo pelo mundo todo, eu não rogo por todas as pessoas do mundo, estou rogando apenas por aqueles que tu me deste. Mas, eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque eles são teus. Ora, Cristo acabou de dizer que aqueles que tu me deste. Se o Pai deu a Cristo, pertence a quem?
a Cristo. Por que Cristo está dizendo, continua sendo teu? Olha que maravilha. É por isso que Cristo diz lá atrás assim, ó, tudo o que o Pai tem é meu. E tudo que eu tenho é do Pai. Olha que coisa linda, né? Talvez seja difícil para a humanidade, principalmente a humanidade do presente momento, desta geração presente, muito midiática, muito estimulada pelas mídias, a ser egoísta, a ser consumista, né? Só pensar em si mesmo. Um sujeito que acumula, porque hoje é uma cultura globalizada, o mundo inteiro só pensa nisso, em acumular para si próprio. As pessoas só pensam em si próprio. Tem uma conta que é dela, tem uma senha privada que é dela, tudo é intransferível, é individual, né? Tem inúmeros direitos para que o ser humano seja cada vez mais individualista, egoísta, pensa apenas em si mesmo. Deve ser muito difícil para eles entenderem, porque até um pai de família, quando está próximo a morrer, está ali nos dias finais ali da sua vida, né? E que tem um patrimônio, os filhos começam a brigar pelo patrimônio. Cada um querendo uma fatia maior, querendo se beneficiar com aquilo. Como é que uma humanidade dessa vai entender essa linguagem de Cristo com o Pai? Cristo vai dizer assim, não, meu Pai, tu me deste, mas eu não sou apegado a nada, é teu. O Senhor me deu, e eu guardo como se fosse meu, com o maior zelo, como um presente que eu recebi, que eu amo, que eu guardo para a vida eterna. Mas eles são teus, meu Pai. O Senhor me deu, mas é teu também. Olha que linguagem essa Cristo está usando, né? Olha, Jesus Cristo é tão maravilhoso. Jesus Cristo é alguém tão maravilhoso que, sabe o que é que ele fez? Ele dividiu essa herança conosco. Olha o que ele fez, porque ele era o único herdeiro. Ele era o filho unigênito, o único herdeiro de todas as coisas. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, o herdeiro de Deus. Ele é herdeiro de tudo. Sabe o que é que Paulo diz? Que Cristo nos fez co-herdeiros, herdeiros igual a ele, ou seja, ele quer compartilhar da herança que ele recebeu de Deus conosco. O Pai exaltou ele, a condição de soberano, deu um trono a ele, fez sentar, e Cristo falou assim, a mesma coisa que meu Pai me deu, eu compartilho com vocês. Se vocês vencerem como eu venci, ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono. Do mesmo jeito que eu venci, sentei com meu Pai, no seu trono. Diz lá no livro do Apocalipse, o Senhor fala assim, olha, eu, Jesus, recebi do meu Pai um novo nome, que só eu sei, uma pedra com um novo nome. Aí Cristo falou assim, ó, ao vencedor darei uma pedrinha com um novo nome. Tudo que ele recebe do Pai, ele compartilha conosco. O Pai o fez rei e sacerdote, as duas funções cumuladas em Cristo. Cristo é o grande sumo sacerdote, é o grande rei sobre todos os reis da terra. Aí sabe o que é Cristo? A Bíblia diz que Cristo nos comprou para Deus, para sermos rei e sacerdote. Ele exatamente compartilha 100% da herança que ele tem conosco. Já imaginou alguém amar desse jeito? Ele não só ama o Pai para bajular o Pai, porque o Pai deu tudo e o Pai tem tudo para dar ele, não. Não, ele ama porque ele ama mesmo. Quando ele diz assim, olha, tudo que é meu é teu, meu Pai, ele continua dizendo, o Senhor me deu tudo, mas são teus. Eu cuido com o maior zelo do mundo. Mas são teus, de fato e de verdade, porque tu és o único criador de tudo. Eu existo por tua causa. Eu sou herdeiro, né? Olha, é tanta linguagem bela aqui de amor envolvido, que nós seres humanos, quando olhamos para esse exemplo de Cristo, a gente vai entender algo maravilhoso, que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Segundo, que nós temos que amar o nosso irmão que está na nossa igreja, do nosso lado, não se apegar à nossa riqueza, ao nosso bem, nada disso. Porque se Cristo compartilha, não essa falsa riqueza, esse ouro de tolo que tem nesse mundo, né? A prata, o ouro, o dinheiro, os bens, o patrimônio, né? Muito dinheiro na poupança, tem gente que acha que isso é riqueza. Cristo não compartilhou essa escória, esse lixo conosco, não. Ele está compartilhando de coisas eternas, que o dinheiro todinho do mundo, a fama, o reconhecimento, os títulos, toda a glória dos homens deste mundo, juntas jamais poderia comprar
um dia só de vida na vida eterna do que o Senhor Jesus está compartilhando de tudo que recebeu do Pai conosco. Imagine se a gente fosse mensurar o valor do conhecimento, o valor do refrigério que o Espírito Santo traz à mente do homem. Imagine se nós fôssemos tentar valorar isso aí. Não tinha preço para isso. Então, quando a gente lê esses versos aqui, quando Cristo abre o coração para Deus, nessa linguagem aqui poderosa, a gente enxerga tudo isso por trás dessa letra. A gente não pode enxergar apenas doutrina, enxergar pessoas aqui. Existe a pessoa de Deus, o Pai, a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo aqui, ó, exalando amor, né? Diante de uma situação muito difícil, um sofrimento mental incomparável, uma agonia, e ele está aqui preocupado com os homens, preocupado com seus discípulos. Isso é amor. Como é que a gente vai definir isso aqui, né? E é um amor, e até para falar de amor com essa mentalidade de hoje, é até difícil para ele entender o que significa amor, né? Amor é algo tão profundo, é um sentimento tão profundo, que a humanidade precisa se aproximar muito de Deus para compreendê-lo melhor. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: por que Jesus era glorificado nos seus discípulos? Nos seus discípulos que foram escolhidos pelo Pai e dado a Ele. Ele, para cuidar, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por quê? Porque Jesus foi glorificado, né, nos seus discípulos, na obra que Ele fez, né, com os seus discípulos. O versículo é o 10 agora, que diz assim: todas as minhas coisas, olha só, olha a palavra que ele usa, coisas, envolvendo tudo, o seu espírito, a sua sabedoria, os homens, o mundo, as coisas inanimadas, as criaturas, tudo. Todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, tudo que eu tenho eu recebi de ti. E as tuas coisas são minhas. Que coisa linda, olha só. Meu pai, ele está dizendo assim: nós não somos como os seres humanos que dividem. Isso aqui é do meu pai, isso aqui é meu. Não tem isso aqui entre nós, não. As minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado nos homens. Por que Jesus Cristo era glorificado nos homens? Pergunta clara. Aonde Deus é glorificado? No Filho. E aonde Cristo é glorificado? Nos homens. Que coisa linda, né? Olha só, que relação perfeita. O Pai queria que o Filho sentisse o mesmo amor que ele sentia pelo Filho. O que é que o Pai fez? Deu ao Filho, cada um de nós, para o Filho sentir isso de perto. O que significa isso? Que coisa, meus amados, né? Olha que relação linda, né? E essa relação, quando nós compreendemos essa relação, assim, sobrenatural, uma relação espiritual, que as palavras humanas, elas são muito pequenas para tentar descrever essa relação de Deus com Cristo e de Cristo com Deus. A gente poderia dizer, aqui há cumplicidade, aqui há, é uma linguagem moderna, né, que eles usam, aqui há muita sinergia, não é? Eu não gosto muito dessa palavra, que ela soa muito oriental, muito budista, muito fora da Escritura Sagrada, né? Muito espírita, né? Não gosto muito dessa linguagem, mas, olha, quais são as palavras humanas que a gente poderia utilizar para tentar descrever isso? Quais são as palavras humanas que a gente poderia descrever isso aqui? Não tem como. A gente tem que sentir, a gente tem que orar a Deus e olhar para esse verso, ler ele, fechar os olhos, orar, ler de novo, ler o capítulo todo, reler, para tentar entender, porque aqui Jesus não está ensinando como um teólogo que está preocupado em que os seus alunos decorem o dogma. Não está preocupado com isso, não. Preocupação não é essa, porque se fosse essa preocupação, Jesus Cristo não tinha formado seres espirituais para o reino eterno, tinha formado um monte de religioso vazio, que fala só da boca para fora. A preocupação aqui é outra, é que o homem espiritual enxergue isso aqui, ó, a relação entre Deus e Cristo, e essa relação tem que ser a mesma entre nós e Cristo.
Enquanto nós não tivermos uma cumplicidade com Jesus Cristo, uma relação espiritual profunda, de desapego, de amor como Cristo tem com o Pai, a gente não vai entender a relação e nem entender o plano de Deus, nem as coisas maravilhosas que Ele tem preparado para nós. E nem autoridade para dizer, Senhor Jesus, tudo o que eu tenho é teu. Eu não tenho nada. Foi o Senhor que me entregou, recebeu de Deus e entregou para a gente. Tudo que nós temos pertence a Ti, nosso Senhor. E tudo que o Senhor tem, o Senhor dedica a nós, a nossa causa, para nos ajudar, para nos entregar. Olha que beleza. Quando é que a gente vai ter a coragem, o discernimento e o poder para falar assim, com essa autoridade que Cristo falava, numa relação poderosa entre Ele e o Pai? Nós temos que ter esse mesmo poder. Nós temos que buscar com toda a força da nossa alma esta mesma relação. Porque há um espelhamento do relacionamento de Deus e Cristo, para que esse espelhamento reflita no meu relacionamento com Cristo. Você, os seres humanos, tem que se espelhar no relacionamento entre o Filho e o Pai, para que esse relacionamento seja espelhado, repetido entre nós e Cristo. Tudo que Cristo está falando com o Pai, eu me sinto, eu entendo que é o que eu devo fazer com Jesus Cristo. Porque tudo que o Pai faz com Cristo, Cristo faz conosco. Tudo. Nada mais justo, nada mais verdadeiro, nada mais sábio, coerente, nada mais, mais poderoso do que esta relação que nós estamos aprendendo aqui com Cristo e com Deus. Quando Cristo fala assim, olha, todas as minhas coisas são tuas. Já imaginou a segunda pessoa mais poderosa do universo não ligar para nada que tem, não estar apegado a nada porque ele já sente que tem tudo? E quem é tudo para Cristo? O Pai. O Pai é tudo para ele. Né? Ele já tem tudo. E agora o Pai entrega os seres humanos, aí Cristo vai dizer, eu já tenho tudo, eu tenho o Pai e os homens que Ele me deu para me amar. Olha, o Pai não deu os homens, e Cristo deixa bem claro, que Ele ama os discípulos agora. Amem aos outros como eu vos amei. Como é que a gente se separa de quem ama? Como é que a gente não cuida de quem ama? Né? O amor verdadeiro cuida, o amor verdadeiro não fica distante. Cristo está dizendo, eu não consigo viver mais sem você, sem vocês. Então Cristo tem o Pai, Cristo tem os seres humanos, né? As pessoas que ele chama de meus irmãos, ele poderia chamar de servo. Olha só, Cristo chamou os discípulos de meu servo, quando eles não tinham fé, quando chamou para os seguir. Depois Cristo disse assim, olha, eu não chamo você mais de servo, chamo de amigo, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz. Aí quando Cristo ressuscitou, disse para Maria, vai para os meus irmãos. Ele começou chamando de servo, depois chamou de amigos e agora chama de irmãos. É com esses irmãos que ele divide a sua herança que ele recebeu do Pai. Já imaginou que beleza é isso? Já imaginou como a relação de Cristo com os discípulos foram crescente, e a nossa também tem que ser essa relação crescente, até que de fato e de verdade a gente diga, Senhor Jesus, meu Senhor, tudo que eu tenho está nas tuas mãos, faz como tu quiser. Eu sou teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ti. Essa é a relação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine a mente para que a gente entenda essa relação poderosa.